Boa noite. Vamos entrando. Aleluia. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos ter mais uma live. Vamos falar um pouquinho hoje sobre ansiedade e depressão. Vai compartilhando essa live com alguém que você precisa. Vamos combinar o seguinte: compartilhe essa live com pelo menos 3 ou 4 pessoas que você sabe que é uma pessoa ansiosa, que é uma pessoa que está vivendo uma depressão, alguém que está precisando de oração, alguém que está precisando ser renovada. Olá, pastora Vanessa, Lili, sejam bem-vindos. Vai compartilhando muito essa live. Quanto mais você dando ok, dando joinha, dando coraçãozinho, dando like, mais o Instagram entende que essa live está sendo relevante e vai espalhando para mais pessoas. Vou estar com uma convidada muito especial, a nossa querida pastora Naira Pedrini. Olá, pastora Edna, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Vai compartilhando com 3, 4, 5 pessoas que você sabe que necessita ouvir essa palavra. Olá, Rosimeire, seja bem-vinda, minha querida. Que Jesus abençoe sua vida. Boa noite. A doce paz do Senhor Jesus, Ana Juju. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela audiência, obrigada por estar aqui conosco. Bem-vindo, Manaus, Amazonas. Que coisa linda que a internet faz, né, gente? Nos aproxima de pessoas que estão tão longe. E aí, Gigi, minha princesa, tudo bem? Deixa eu ver se a minha convidada já entrou aqui. Estou esperando a pastora Naira. Enquanto isso, você vai entrando, ela já está aqui. Já vou convidar essa preciosa do Pai. Aleluia. Missionária, cantora Daiane, seja bem-vinda. Olá, Oi, pastora. querida. Deixa eu aumentar o volume aqui. Conseguiu? Tudo É, bem, pastora? tudo ótimo. Muito prazer. Prazer é todo meu. Muito alegre de estar aqui com você. Nossa, imagina eu. Muito obrigada pelo carinho, pelo prazer, pela honra, pelo coração de separar esse tempo, que eu sei que a sua vida é muito corrida, de estar aqui conosco, compartilhando o seu coração, a sua experiência conosco. Já quero Amém. pedir que Jesus abençoe a sua casa, a sua família, e que Ele possa guardar a sua casa, seu esposo, neto, e que nós possamos ter um tempo precioso na presença do Pai. Amém. Pelas redes sociais já deu para ver, né? Neto, gato. Já vi. O gato eu fiquei sabendo que é novo na família, né? É novo, é novo. É o mais novo integrante na família. E é gostoso ter um animal, né, pastora? Eu sempre tive, eu gosto muito, né? E já há alguns anos que eu não estava tendo cachorro por causa das muitas viagens. E quem cuida sou eu. Então, aí de repente agora na pandemia, né, mais parada e também o gato é um pouquinho mais independente. É Aí não vou verdade. precisar sair, ir para pet shop, essas coisas, né? Eu acompanho bastante suas lives, o seu conteúdo, e você já falou bastante que ama animal, né? Ama criança. Amo, amo. São as duas paixões, animais, três, né? Animal, crianças e missões. Eu amo, Isso. amo ir em missões. E aí dá um comichão, né? Essa pandemia de estar parada. Procuro não estar parada. Estou trabalhando como nunca. Mas estou falando de missões, né? De ir para os lugares onde eu tenho que ir. Mas tenho feito, né? Toda segunda-feira tenho ido para Israel. Tem ido para Israel. Uma viagem incrível, cada dia para um lugar, né? Muito É, especial. Fala um pouco desse curso aí, pastora, do curso. Tem a viagem para Israel. Tem agora o livro que está em pré-lançamento, né? Das emoções. Fala um pouquinho. é. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou pastora Naira, eu moro no Rio de Janeiro, mas não sou carioca, sou paulistana, mas moro aqui tanto tempo quanto já morei em São Paulo, então já Uau! sou carioca, né? Eu morei em São Paulo 22 anos e eu estou morando aqui no Rio 21 anos, então, Que bairro, pastora? Você morava em como? São Paulo? Qual bairro em São Paulo? Olha, eu morei em Perdizes, Pompeia, Campo Limpo, morei em muitos lugares. Eu moro na Lapa.
Olha só, eu morei muito tempo em Higienópolis, eu morei em Higienópolis. Mas eu morei muito tempo na Pompeia e em Perdizes. Higienópolis e Campo Limpo foi menos tempo. E então nós temos aqui, eu sou da Igreja Unidade em Cristo e nós temos 6 igrejas, né? Que é 3 aqui no Rio, que é uma aonde eu estou, na Igreja Mãe, Ilha do Governador, Caxias e Recreio. Fora do Brasil, a gente tem Japão, Angola e Estados Unidos. Que E lindo. agora nós estamos pastoreando os pastores da Jordânia, que é do Ministério Children and the Nation, que é o pastor Beethoven e a pastora Gláucia. E então ou eu estou na igreja local, ou em congresso de mulheres, ou em missões, que aí eu viajo para os locais onde nós temos igreja e também para outros locais, como onde tem a igreja perseguida, a Índia, Jordânia e outros locais, né? E também levo grupos para Israel. E todo ano nós tínhamos um grupo dia 5 de março e foi cancelado com mala pronta, né? Com mala Meu pronta. Deus. E, e também, agora, nessa pandemia, eu não tinha tempo antes, então nessa pandemia eu gravei 3 cursos. Eu gravei o livro de Jó inteiro, do 1 ao 42, o capítulo, porque é um livro que traz muitas revelações sobre intercessão, restauração emocional, os mistérios do mundo espiritual. Cantares, que é a história de amor entre Cristo e a igreja e a sua volta, né? Restauração emocional, que eu trabalho com o Dr. Augusto Cury, e eu trabalho com gestão emocional e aconselhamento clínico. E viajo também por causa disso, né? Agora parei, mas eu viajo assim para aplicar gestão emocional. Tem um programa chamado Free Mind, que é do Dr. Augusto Cury. É um programa assim revolucionário mesmo. O Panamá já assumiu como implantou em universidade, implantou em escolas, e eu fui lá implantar, e também Angola. E agora tem uma boa notícia, a USP, né? A Olha, universidade assumiu como uma matéria para alunos de mestrado e doutorado, gestão emocional. E quem está dando aula é o próprio Dr. Augusto Cury, aula magna para a primeira turma, que são 32 alunos de mestrado e doutorado. Eu estou lá como assistente, mas ele está dando a aula, e isso é algo assim fenomenal, né? Estar na universidade como matéria vai evitar muita coisa nesses futuros profissionais, né? com certeza. Muitos colapsos emocionais, porque não adianta você ter um intelecto bem preparado e ter um emocional desprotegido. Você vai falir nos teus relacionamentos, você vai falir até na sua vida profissional e também na tua vida espiritual. Por isso que eu trabalho tanto com emoções e assim, na igreja, no âmbito igreja, eu trabalho com emoções, gestão emocional à luz da Bíblia, né? Quando eu estou a nível profissional, eu tenho que ser neutra. Mas quando eu trabalho com igrejas, eu trabalho com gestão emocional à luz da Bíblia. Então, esse é o trabalho que eu faço. E eu vejo a pastora tem colocado, né, todos os dias, a 1 hora, a pastora tem feito uma live falando sobre a gestão das emoções, né? Sim. Insegurança. Hoje a pastora fez a terceira parte, né, sobre insegurança. Foi. Há 5 meses, né, eu venho... O que aconteceu? Quando as pessoas perguntam onde é que você estava, que eu não te conhecia, né? Por quê? Porque eu, muito ocupada com missões, com todo esse trabalho junto, dá muita coisa. Sim. E assim, eu não gostava muito, eu continuo não gostando, eu faço em obediência, eu e a câmera, eu não gostava muito. Então, eu sempre tive meu Instagram, sempre fui ativa nas mídias sociais, mas não live. Eu colocava textos, comunicações, mas live
não era minha praia, eu não gostava. As lives, elas começaram primeiro por causa do cancelamento de muitas viagens minhas e para fora, né? Eu já estava com a passagem comprada para o Japão, para Angola, para Israel. E aí eu fiquei um pouco ansiosa. Ó, trabalhando com gestão emocional, fiquei ansiosa. E eu falei assim, eu tenho que lidar com essa ansiedade, que era a ansiedade de ter que ir e não poder ir. Eu falei, eu posso ir. Aí eu comecei a fazer live com esses pastores, para que as pessoas conhecessem o trabalho magnífico como é a igreja no Japão, como é ser pastor em Angola, como é ser pastor nas Filipinas, como é ser pastor lá na Jordânia. Depois que eu fiz 2 semanas de live com esses pastores, eu fui percebendo nos comentários das pessoas como elas estavam, aquele impacto, né, do início da quarentena, como elas estavam começando a entrar em colapso, que é o nosso assunto. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, depois veio a síndrome da cabana, várias síndromes vindo à tona. E Deus falou muito sério comigo, né? Ele falou, você vai dar aquilo que eu te dou. Aleluia. Você vai ter que socorrer. Dentro Amém. do teu âmbito, de graça você recebeu, de graça você dá. Então, Amém. há 5 meses eu tenho feito praticamente assim, uma média de 2 a 3 lives por dia. Sim. Dessas 2 a 3 lives por dia, eu tenho concentrado muito em emoções, porque é onde as pessoas estão mais necessitadas, aonde elas precisam mais de amparo. Porque não Verdade. adianta nós precisamos ter fé. Aí a gente vai trabalhar em fé. Mas aí a fé vai escoar por causa do medo, da ansiedade e da depressão. Ela vai embora. Então, nós precisamos ver aonde que estão as rachaduras, que nós chamamos de rupturas emocionais, para que quando entrar a palavra, quando entrar quando a fé, né, ela for alimentada através da palavra, de uma pregação, de qualquer coisa, que ela não vai embora no outro dia. Você fica animado quando você ouve uma pregação. Aí, no dia seguinte, você está ansioso, você está deprimido, você está com pânico. São os cárceres mentais. Aí vai tudo embora. E Jesus, ele veio mostrar. Né? Ele veio mostrar como a humanidade escolheu a rota errada. Né? A rota errada foi não entender que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos ter cuidado. Ele nos deu algo que nós precisamos ter cuidado, que é um corpo físico. E hoje, essa geração saúde, sabe, Tati, sabe muito bem como cuidar do físico. Verdade. Sabe que tem que beber água, que tem que usar protetor solar, sabe muitas coisas. Leigos sabe, até criança sabe. Eu olho o meu neto, ele dá banho em conhecimento que a gente, há 20 anos atrás, a gente não tinha essa consciência de algumas coisas que hoje fazem parte de tipo de alimentação, né? Não vou comer com corante, não vou comer esse tipo de coisa. Então, as pessoas estão ficando com a geração saúde, né? E tudo bem, todo mundo descobriu isso. Todo mundo sabe e sempre soube. Isso é uma verdade que todo mundo sempre soube. O quanto é importante, desde Adão, todo mundo sabe, o quanto é importante ter uma vida intensa com Deus. Não é qualquer tipo de vida, não é uma vida religiosa, é uma vida de intensidade, de adorador. Adorador, pronto, é um estilo de vida. Amém. Não é momentos. Não, eu Sim. estou cantando, eu estou adorando, eu tô no meu momento devocional, eu estou adorando. Não, adoração é além disso, faz Amém. parte disso. Mas adoração é um estilo de vida. Quando você olha para Davi, era o estilo de vida dele. Ele vivia adorando, ele acordava adorando, ele ia dormir adorando. Ele adorava quando ele respeitava até o inimigo dele. Isso é adoração. Então, é o estilo de vida de Davi. Agora, as emoções, desde Adão até Jesus, ninguém tinha prestado atenção na importância.
Tudo bem, Jesus começou a chamar a atenção da gente. Só que as pessoas não prestaram atenção. E o que aconteceu? A igreja deu muita ênfase só para o espiritual. Depois a igreja despertou há 15 anos, 20 anos atrás. A igreja despertou para um movimento chamado Cura Interior. Sim. Mas esse movimento foi bom, mas a igreja estava engatinhando, né? Porque ela jogava muito a cura interior, espiritualizava demais e não ensinava que assim como o corpo, eu oro para ser curada fisicamente, eu tenho experiência de cura, eu fui curada de câncer. Então, Amém. Eu sei que o meu Deus cura. Amém. Agora, eu estou falando que emocionalmente, mas eu sei também qual é o funcionamento do meu corpo, aquilo que a gente estava conversando. Emoções, Deus restaura também. Mas tem uma parte que eu sou responsável. Assim como eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar também. Depois que eu tive câncer, eu comecei a prestar. Eu sempre comi direitinho, né? Coisas mais saudáveis. Mas eu comecei a prestar atenção em mais coisas que o meu médico falou, Naira. Você precisa cuidar da tua imunidade. Então, come mais coisas que seja verde escuro, né? Eu nunca tinha associado que couve, que agrião, que rúcula fosse importante para a minha imunidade, que o verde escuro, eu comia folhas em geral. Mas, no meu caso, para quem já passou, é importante coisas que sejam verde escuro, isso é científico. Sim. Então, assim também as emoções. Se a gente começa a entender como é que a nossa mente e as nossas emoções funcionam, você vai aprender a proteger. E a Bíblia está lotada de ensinamentos sobre depressão, sobre ansiedade, desde o Antigo Testamento. Aí Jesus veio com um boom para ensinar mais ainda. Mas a igreja não prestou atenção. A gente está acostumado, nós temos um vício, Tati, de ler o que os outros ensinaram. Você já lê a Bíblia por exemplo, eu estava pregando domingo sobre o milagre de transformar a água no vinho. Você lê já aquela passagem meio que condicionada, essa é uma passagem usada muito em casamento, para a gente pregar na hora do casamento. Esse foi o start do ministério de Jesus, mas você não presta atenção no recado principal que está ali. Aquele recado foi... o meu recado é que eu comecei o meu ministério, Jesus estava dizendo para a gente, com o mais importante milagre. Eu estava falando no domingo, podia ter sido a cura de um cego, de um paralítico, podia ter sido a ressurreição de um morto. Parece que ia chamar mais atenção. Chamaria. Sim. Mas o recado era para gente. O Amém. recado o maior milagre é transformação. Aleluia. Eu transformei a água em vinho. A pessoa é salva e para no primeiro passo. E ela não aceita os seguintes passos na caminhada com Cristo, que é transformação. Uma pessoa que não tinha cheiro, como a água, né? Que é insípida, indolor, enfim, ela tem as suas propriedades características, mudou todas as propriedades. O vinho é outra coisa. Tem aroma, tem cor, tem sabor. Então, essa transformação implica nas emoções também. A gente vê em Moisés. Moisés era um homem irado. Ele tinha baixa autoestima. Sim. Ele tinha tendência à depressão. Por quê? Sim. Porque ele se isolou. Ele se aborreceu e se isolou. Por quê? Porque Moisés era melancólico. E o temperamento, perfil comportamental, e não tem nenhum mal nisso, não tem nenhum temperamento que seja melhor ou pior que o outro. Do que o outro. A questão de um ser mais sensível que o outro. Moisés era. E Moisés, quando ele ficou entristecido, seu mecanismo de defesa emocional foi o auto-isolamento. Quando ele se auto-isolou, ele se auto-abandonou também, porque a depressão vem muito do auto-abandono. Porque o Dr. Augusto Cury, ele diz, quando a sociedade ou as pessoas te abandonam, é ruim. Mas quando você se auto-abandona, é o pior. Aí é a destruição.
entendeu? Então, quando a gente olha para Moisés, a gente vê a importância. Como Deus falou para Moisés, ele disse assim, olha, Moisés, eu vou trabalhar com você em 2 assuntos. Um, você vai ser canal meu para sinais, prodígios, maravilhas, você vai ter poder e autoridade. Aonde que Deus disse isso? Quando ele falou para Moisés jogar o cajado dele no chão, o cajado virou uma serpente, e ele falou, pega pela cauda. Pronto, ele mostrou para Moisés. Você não vai ter problema com as trevas. Aqui tem muita opressão, mas você tem poder, tem autoridade, eu estou com você, não tenha medo. Esse é o recado espiritual para Moisés. Agora, no mesmo pacote, isso está em Êxodo 4, no mesmo pacote, Deus falou, põe a mão no coração. E ele pôs. Tira a mão, tá leprosa. Põe de novo. Tira. Tá boa. Então, ó Moisés, você tem um problema aqui dentro. Você tem abandono, rejeição, humilhação. Por mais que você tenha vivido no palácio, você nunca deixou. Todo mundo sabia que você era filho de hebreu. Então, no palácio, ele viveu várias humilhações, a começar pelo próprio faraó, que queria todo mundo morto. Então, que tipo de rejeição ele viveu no palácio? Muito forte. A gente só vê que está escrito em Atos 7, que Moisés foi criado em toda a ciência, ele era sábio. Tudo bem, ele era, mas ele viveu muito sofrimento emocional dentro daquele... Ele só era amado pela filha de Faraó. O resto, ninguém... Os hebreus não amavam porque ele era um hebreu que deu certo, né? Aí veio o ciúme, inveja. Era o hebreu que tinha uma vida boa. Os egípcios não gostavam dele porque ele era um hebreu, adotado. Então, rejeição fez parte da vida de Moisés. Aí ele criou um mecanismo de defesa, ira. Ele era o cara mais irado que tinha. Mata egípcio, quebra a tábua, enfim. É verdade. Aí a gente vê no processo, estamos falando de emoções, a gente vê uma transformação. Acaba o Pentateuco, Moisés é o quê? O homem mais manso da terra. Uau! Tremendo. Transformação, cura. Deus curou. No processo, Deus curou. Você não pode falar? Como é que você não pode? De onde vem essa baixa autoestima? Não, Moisés, eu vou tratar essa baixa autoestima. E Moisés aceitou o tratamento de Deus, né? Então, eu só dei assim, en passant, mostrando como a Bíblia está... Se eu fosse falar de Gênesis e Apocalipse, eu te mostraria todo mundo, porque quando a minha irmã ela se suicidou, é por isso que eu comecei a trabalhar com emoções, eu mergulhei na palavra e eu disse, tem alguma coisa que eu não sei. Sim. Tem um universo que eu desconheço, porque a minha irmã estava na igreja. Foi ela que me levou para Cristo. Eu falei, tem alguma coisa que não é possível. Minha irmã amava Deus. Então, tem alguma coisa que eu preciso descobrir. E eu entrei nesse mergulho. Primeiro foi entre eu e Deus. E Deus começou a me mostrar, desde Gênesis até Apocalipse, homens e mulheres, os que venceram as emoções, os que se reinventaram, deixaram Deus restaurar, e os que não deixaram, o que aconteceu. E durante 4 anos na igreja, eu punha homens e mulheres no divã, todo mundo ficava curioso. Aí eu colocava, quem é o próximo? Aí eu colocava, não, próxima quarta-feira, sempre às quartas-feiras. Próxima quarta-feira é Moisés no divã. E quem vai ser o outro? A próxima quarta-feira vai ser Miriam no divã. E assim eu fui colocando homens e mulheres do Antigo e do Novo Testamento no divã e analisando as suas debilidades emocionais e aonde eles deixaram e aonde eles não deixaram Deus trabalhar. Sim. Aí eu vi que não era suficiente, que eu precisava de mais respaldo ainda. Foi quando eu fui estudar, né? Aí eu fui para a Florida Christian University, onde eu fui fazer counseling, e foi no decorrer do meu curso, quando eu estava fazendo meu mestrado, defendendo meu mestrado, que eu conheci o Dr. Augusto Cury, e aí veio esse casamento com aquilo que eu tanto queria, que essa teoria que na época
Eu aceitei o desafio dele de defender o meu doutorado com o que era uma teoria. Não tinha sido ainda na prática esse programa que se chama Free Mind. Então, eu me dispus, aceitei o desafio dele de colocar em prática e foi algo assim fenomenal, porque juntou com aquilo que Deus já vinha trabalhando comigo, juntou a parte, eu consegui enxergar mais recursos, mais ferramentas, comecei a ver que essas ferramentas já estavam na Bíblia, é algo que Deus já tinha mostrado e só a gente que não consegue detectar, como por exemplo, em gestão emocional a gente aprende a não deixar a nossa mente como terra de ninguém, a gerenciar os pensamentos. A Bíblia sempre falou disso. Levar Sim, cativos os nossos aos pensamentos. pensamentos. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o teu pensamento. Então, a Bíblia já mostrava isso. A gente que nunca deu... que a nossa mente precisa ser renovada através de uma transformação, renovar a nossa mente, em Romanos 12. Então, a Bíblia já falava sobre isso. Nós que não entendemos. E então veio casar. Você falou sobre que o tema é depressão e ansiedade. Hoje na live você viu o que eu falei, que as pessoas falam, não, esta quarentena que me levou para a depressão, a quarentena que me levou à crise de ansiedade. Não, já tinha ali, já Estava tinha. debaixo do tapete, né, pastora? É o que eu falei na live hoje. Estava debaixo do tapete. Você, a qualquer momento, a quarentena foi um gatilho. Mas Sim. esse gatilho podia ser qualquer outra situação. Quando eu entrei em depressão, há 30 anos atrás, uma depressão profunda, eu, assim, de não levantar da cama 6 meses, de quase morrer, o gatilho foi tão bobo. O gatilho foi uma gravidez bem no início, um aborto natural de uma garota de 22 anos. Eu tinha 22 Nossa, anos. tinha a vida inteira pela frente. Se você fala, aí aquela mulher na cama, que eu fui parar nos meus 44 quilos e Nossa, eu não tinha força para levantar da cama, tamanha a fraqueza, eu não conseguia mais pensar, eu entrei, era depressão, não é qualquer tipo de depressão, depressão profunda, eu não reagia a estímulo nenhum, eu nunca fui assim, você vê nessa quarentena, eu sou uma sim. pessoa multitarefa, Ativa, ativa. muito ativa, sempre fui, Sim, desde pequena, muito saudável. é meu. Sim, Aí vê aquele monte de ossos em cima de uma cama, porque eu virei osso. Isso não é lógico. Qual é o motivo? Você foi violentada, você foi... o que aconteceu? Né? Não, foi um aborto. Eu tinha até vergonha de falar qual era o motivo. Porque nem eu sabia mais se era isso. Porque o que desencadeou foi isso. Mas foi só o gatilho. Motivos não faltavam. Eu fui acumulando no decorrer da minha vida. Foram traumas, foram sim. choques, foram perdas, foram frustrações que eu fui pondo debaixo do tapete, debaixo do tapete, debaixo do tapete. De repente, sabe aquela gota d'água? Eu digo para você, a febre no corpo, ela diz que algo não está bem no teu corpo. É um sinal de alerta. Aí você vai ver, é garganta, é coronavírus, é o quê, né? Ouvido alguma coisa. É ouvido, o que é, né? Você vai ver. A depressão, ela é um sinal de alerta de que alguma coisa está dando errado aí dentro. Deu errado, né? Como a gíria, deu ruim. Mas o que é que deu ruim? Nossa mente, ela é extraordinária, porque nós temos um Deus extraordinário. Nós Amém. temos uma capacidade fenomenal de registrar na nossa memória o fenômeno RAM, que é o registro automático da memória. Você registra o que você quer e o que você não quer. As coisas boas e as coisas ruins. E acontece que eu vou mudar o termo debaixo do tapete para caixa preta.
Quando, quando um avião, né, ele sofre, tem um acidente aéreo, eu gosto muito, tem uns programas que ninguém entende por que eu gosto, mas eu não sei por que, eu gosto de ver aquele SOS, que é acidente aéreo, eu gosto de ver uns programas aí na A&E, que é de policiais, e eu sempre vejo que quando. E ninguém precisa ver esse programa para saber isso que eu vou falar. Sempre que tem um acidente aéreo, você tem que. A primeira coisa que vai se procurar é o quê? A caixa Caixa preta. preta. Por quê? Porque lá está registrado as últimas conversas. Aliás, todas as conversas. E em algum momento, quem está escutando a caixa preta, os especialistas, eles vão detectar o que, é que deu errado. E não está funcionando isso, a torre não responde. Alguma coisa você vai ver que deu errado, que você não entende naquele momento, mas por causa da gravação você entende. Quer dizer, caixa preta a gente só abre em momento de acidente, de tragédia. Infelizmente, a gente faz isso de uma forma muito mais. Porque a caixa preta é o resultado de uma viagem, é o registro de uma viagem. Agora, nós pegamos nós temos uma caixa preta que vai registrando tudo, tudo, tudo que você vive. Mas não é de um dia, de anos, de toda a tua vivência. E você não toma conta dessa caixa preta. Só vai registrando, só vai registrando. Aí vai, porque você não lida com esses registros, que são traumas, que são tantas coisas que nós registramos, que é baixa autoestima, são pânicos, tudo coisas que, cárceres mentais, vamos usar o nome de cárceres mentais, que você não trata deles. Aí tem um grande acidente porque você não tratou. Aí você casa e você não entende por que você casou apaixonado e de repente duas pessoas se tornam insuportáveis juntos. Se tornam Inimigos. 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 Como isso aconteceu? Porque são duas pessoas com uma caixa preta que nunca foi aberta, nunca deixou ser aberta, e de repente tudo vem à tona. É um gatilho. Acordou azedo, aí vai falar uma coisa, pronto, já é um gatilho para que a mulher vai interpretar. O que ele falou não foi bem aquilo, o que o marido falou não foi bem aquilo, mas ela vai interpretar como uma ofensa. Aí vai começar uma briga, gritaria. E aí você só vai abrir o que deu errado quando já tiver prestes ao divórcio. E aí vai abrir, vai ver o que, que deu errado, o que está aqui dentro. Então, eu queria convidar vocês que estão ouvindo a não deixar ter um acidente para você ver o que está acontecendo com você. Amém. Você tem que saber que você tem que cuidar da sua mente. Você tem que aprender a gerenciar. Ó, são duas coisas que você precisa aprender: a gerenciar a mente e a proteger as emoções. Isso nós deveríamos ser ensinados desde criança. O nosso sistema educacional, ele está falido. Ele é pré-histórico, ele é arcaico, porque ele se renova muito devagar. Ele foi tirando coisas que não eram tão importantes, colocando coisas mais importantes no currículo. Aí, de repente, eu sou da geração que eu tinha educação moral e cívica, eu tinha matérias que hoje não se ouve mais, porque tem outras matérias mais importantes foram introduzidas. Eu acho interessante que saia da escola crianças, adolescentes, jovens, adultos, muito bem preparados intelectualmente, bem preparados para lidar com o mundo aí fora e muito pouco preparados para trabalhar com o mundo aqui dentro. São pessoas que têm problemas de relacionamento interpessoal, são pessoas que têm problemas interiores, cárceres mentais não vencidos. Hoje nós temos uma estatística de que os jovens são mandados embora. O maior número de jovens que são mandados embora não é por incompetência intelectual, por problemas de relacionamento. Ou porque não conseguem enfrentar nenhum tipo de frustração. Nós estamos, assim, com uma sociedade que adoeceu muito rápido e de uma forma
coletiva, muito rápido. Nós somos pessoas, eu vejo jovens, eu vejo as crianças muito fragilizadas, Sim, muito vulneráveis, muito. Não conseguem mais enfrentar grandes problemas, desabam. Por isso que se corta, por isso que se sim, droga com maior frequência. Por isso é que nós fomos chamados, antes da pandemia, o Instituto Augusto Cury foi chamado lá em Ribeirão Preto para uma reunião, porque jovens estavam se atirando de lá. Era um ponto de encontro, shopping. Vocês devem ter lido. O shopping de Ribeirão Preto se tornou um ponto de encontro para suicídio. Eles se uau, atiraram do segundo, do terceiro andar. misericórdia. E aí o prefeito resolveu tomar uma atitude. Ele chamou o Instituto Augusto Cury, a CVV, chamou algumas instituições para dizer a gente precisa fazer alguma coisa. Eu achei isso fenomenal, porque foi reconhecido que algo tinha que ser feito a nível emocional, que a falência está nas emoções. Por isso que eu digo que crianças precisavam ser educadas para aprender a lidar com as suas emoções. Eu gosto muito de trabalhar, você já falou, eu gosto muito de trabalhar com criança. Então, tem um livro que a gente trabalha com criança, e aí a criança ela vai construindo uma maquete e ela vai aprendendo que no centro da cidade, porque hoje eu não tenho tempo de falar, mas assim, nós temos uma memória, que é a MOOC, que é a memória daquilo que você usa com maior frequência. Você tem uma memória mais remota, que é aquilo, é uma proteção do teu cérebro. A central da memória, né? Não aguentaria tantas informações. Então, por isso que você, assim, se você não fala muito o idioma que você aprendeu, se você não fala inglês todos os dias, você vai esquecer, né? Porque não, a tua memória, ela protege, não dá para ter tanta coisa no centro da memória. Ela joga para a periferia, né? Então, isso é uma coisa natural, é um processo no nosso cérebro. Agora, a gente ensina as crianças, quando tem tristeza, aí eles vão montando a maquete na cidade, e aí a gente fala assim, olha, quando vier um bullying, não deixa aqui no centro da cidade, não. Ó, tristeza, ofensa, crítica, põe lá na periferia. Então, aí eles vão aprendendo que no centro da cidade eles têm que cuidar, tem que ficar limpinho. E ficar Sim, limpinho é paz, é alegria, é a ansiedade. Sabe quando você está ansioso, respira fundo, joga lá na periferia e a gente ensina. E fala, ó, porque o rei da cidade precisa ter uma cidade muito bem montada, muito limpinha. Isso a gente vai construindo no decorrer dos meses. Aí, quando chega em determinado momento, a gente fala assim: olha, a gente vai apresentar quem é o rei dessa cidade, hoje é o dia. As crianças ficam muito ansiosas, quem é o rei vai ser revelado, elas ficam cogitando um monte de coisa. Aí, elas recebem um cartão que tem um espelho dentro, elas não sabem, a gente só vai abrir todo mundo junto. Aí, quando elas abrem o cartão, todas elas juntas, agora fala quem é que vocês estão vendo aí, quem é o rei da cidade, né? ai que E aí lindo. elas descobrem que são elas mesmas. Elas que precisam morar num lugar limpo, sem o lixo emocional, sem a mágoa, sem a irritação e todo esse lixo, todas essas coisas tóxicas que vão estragar o dia a dia da gente. Então a gente ensina com a linguagem das crianças como elas lidarem com frustração. Então, isso deveria. Mas agora a gente está falando com um adulto que está no meio da pandemia e Sim, descobriu que está com ansiedade, está com depressão e o que fazer, né? Aí começa, parece que é uma roda viva. Tá bom, eu tô assim, então eu preciso de terapia, mas eu tô sem dinheiro para terapia, porque chegou a crise financeira. Eu também não, antes não estava nem conseguindo sair para ir. Aqui no Rio de Janeiro, muita coisa já foi liberada, mas antes não podia, a consulta online, eu não me adapto muito bem. E é claro que nós precisamos dos profissionais, mas você precisa
se você está nesse estado, você precisa de um socorro SOS. É só Sim, você ver as ferramentas que a própria Bíblia, que não dá tempo de eu falar aqui sobre ferramentas de gestão emocional, mas a própria Bíblia nos apresenta. É só você ver o que Deus fez com Elias quando ele estava em depressão. Eu vou sim, apresentar bem rapidinho um caso de depressão e um de ansiedade. tá. Elias caiu em depressão. Ó, quais são os sintomas de Elias? Se isolou, se despediu de todo mundo, se despediu até do servo dele e ficou embaixo do zimbro. Pronto. Primeiro sintoma de depressão e isolamento. Segundo sintoma, falta de vontade de falar. Terceiro sintoma, ele parou de comer e de beber. Quarto sintoma, ele parou de dormir. Porque a depressão pode trazer disfunção alimentar. Alguns comem mais, outros comem menos. Uns têm insônia, outros dormem demais. Né? Mas eu estou falando do caso de Elias, analisando o caso de Elias. Aí Deus fez o que com Elias? Né? Quais são as ferramentas emocionais? Começou a tirar Elias do isolamento. Então, se você está assistindo essa live, que bom, você está saindo do seu isolamento, você está ouvindo Amém. a gente. Né? Então, Deus mandou um anjo cutucar Elias e oferecer pão e água. Nunca desista de quem está com depressão. Se você está ouvindo essa live porque você quer ajudar uma pessoa, nunca desista. O anjo foi a primeira vez e Elias não reagiu. Mas o anjo foi na segunda vez. Sabe? Quem está em depressão, ele está em câmera lenta. Ele demora a reagir. Mas ele não quer ficar, sabe, não condena quem está. A pessoa que está, ela não está assim porque ela quer. Ninguém está deprimido porque quer. O que que é? Verdade. Não. Olha, já passou desse tempo da pessoa dizer que depressão é frescura, que depressão é coisa de quem não tem nada que fazer, que não tem problema na vida. São discursos prontos, né? Então, olha, o fulano que está pior do que você, o ciclano que está pior. Gente, o raciocínio, você está sequestrado. Quem está com depressão está sequestrado. Quando ele está sequestrado, quando ele está nesse cárcere emocional, ele não consegue raciocinar sozinho. Ele vai precisar de ajuda. Ele não consegue acessar pensamentos sadios. Ele está no que a gente chama de circuito fechado da memória. Vamos lá para a mente de Elias. Elias estava pensando, ninguém me ajudou a construir o altar. Isso tudo é muito injusto. Eu lutei por todos eles. Cadê? Ninguém veio aqui me ajudar. Ninguém se importa comigo. Ninguém me ama. Então, Elias, ele começou, minha vida é muito difícil. Poxa, Deus não dá refrigério para mim. Primeiro eu vivo a seca, eu fico no Ribeiro de Querite, depois vou para a casa da viúva, depois eu luto com Jezabel. Eu não tenho, tem tanta gente que tem uma vida melhor que a minha. Então, quem está deprimido só consegue se alimentar e se retroalimentar de pensamentos que estão neste circuito fechado da memória. Fechou o circuito. E você só acessa pensamentos negativos, você supervaloriza o que não deu certo. Você não consegue pensar em sonho, esperança. Elias não conseguia. Peraí, mas Deus cuidou de mim o tempo todo. Mas peraí, nenhum fio de cabelo foi tocado. Tudo bem, pode ninguém me amar, mas Deus me ama e vai ter alguém que me valoriza. Ninguém me valorizou até hoje. Ele não conseguia acessar esses pensamentos. Né? Não, o anjo veio aqui em pessoa. Olha, quando você está em depressão, você fica anestesiado. Você não consegue nem enxergar os movimentos de Deus. Não é que você é ingrato. Você está anestesiado, você está no circuito fechado da memória. Então, Deus mandou o anjo segunda vez. Aí, o anjo foi e com uma ordem. Come, bebe e agora reage. Então, a depressão, existe uma parte que nós precisamos fazer. Né? Nós precisamos reaprender a pensar. Nós precisamos aceitar ajuda. Você pode não sentir vontade, mas você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda de um profissional, ou de um conselheiro, ou de um amigo experiente. Mas você é proibido ficar isolado. O isolamento te enfraquece.
o isolamento vai fazer com que você fique mais enfermo ainda. Então, é isso que não vale. Deus deu e fez Elias, foram pequenos movimentos. Elias, agora você vai andar. E Elias andou. Deus, ele não antecipou muito o que ia acontecer, entendeu? E eu garanto que nessa caminhada, Deus foi começando a ensinar Elias a pensar de novo, a administrar os seus pensamentos. Mas você vê que ele chega na caverna, ele ainda não está bem. Ele parece, né? Agora que eu tô com o gatinho, né? Ele foi se esconder de novo. Mas Deus não desistiu. Você está vendo o processo de cura? Gente, não fica desesperado. Sair de depressão e sair de ansiedade, cada pequeno passo é uma vitória. Amém. Tem pessoas que pode ser que de uma forma miraculosa saiam do dia para a noite. Mas Deus está mostrando por Elias que é um processo. Até o profeta Jonas também foi um processo. Então, você vê que... Mas Elias respondia. Ele queria sair. O que você está fazendo aí na caverna de novo, Elias? Aí Deus chama Elias sai de fora. Qual foi a conversa de Deus com Elias? Porque quando você está em depressão, qual foi a resposta de Elias para Deus? Quando você está em depressão, você supervaloriza o problema e daqui a pouco você está aumentando. Deus falou, qual é o teu problema? Por que você está na caverna? Porque eu estou sozinho. Aí, gestão emocional é isso. Aí já é uma ferramenta que se chama DCD, duvidar, criticar e determinar. Deus deu um choque de realidade em Elias. Elias, o quê? Você está falando que você está sozinho? Você sabe muito bem que tinha 100 profetas, né? É isso que Deus estava falando. Tem 7.000 que não dobraram o joelho. Mas dentro desses 7.000, a gente tem um grupo de elite. Aqueles 100 profetas que Obadias ele sustentou eram intercessores de Elias. Sim. Então, gente, era profeta. Não estava sozinho. Não! Fora! Aí eu estou falando de 6.900, a gente não sabe. Agora, eu digo para você que 100 eram intercessores daqueles da pesada. Da pesada. Elias não estava sozinho. Deus começou a mostrar. Quando nós estamos deprimidos, a gente só consegue ver o que é ruim. A gente não consegue enxergar. E quando a gente começa, para a gente sair, a gente tem que fazer um DCD. Então, para eu sair da minha depressão, eu tive que aprender a fazer isso, a me confrontar. Peraí, quantos anos você tem mesmo, Naira? 22. Tá. E aí você tá desse jeito porque você perdeu um aborto natural. É isso mesmo. Você tem uma vida toda para engravidar. Então, duvidar, criticar e levanta da cama. Faz o que foi dito para você fazer. Porque a pessoa que estava me ajudando, ela falou assim, eu vou te dar pequenas tarefas diárias. Gente, como era difícil essas pequenas tarefas que ela me deu. A pequena tarefa era ir até a janela. Nossa. E para mim era horrível, eu não conseguia ir até a janela. Eu falava, hoje eu vou conseguir, eu vou conseguir. Então eu lutava contra mim mesmo. É lutar contra a sua vontade, é lutar contra os pensamentos. Espera aí, não é possível que só tenha coisa ruim. Tem algo bom, você precisa achar aquilo que é bom. Então, você vai sair daquele circuito fechado da memória. Você vai começar a reagir. Então, a depressão tem várias ferramentas para a gente usar. E como eu disse, é lógico que às vezes a pessoa vai precisar de uma medicação. Às vezes é muito bom procurar um profissional de preferência, um cristão, no nosso caso, né? Procurar um profissional cristão. Porque às vezes eu precisei entender de onde vinha. Se eu não mexesse na minha caixa preta, qualquer gatilho iria me levar de novo para a depressão. Eu precisava definitivamente saber o que é que tinha me prendido àquela situação. E não foi o aborto. Então, quando eu entendi que foram determinadas situações bem traumáticas na minha infância, que era o meu tendão de Aquiles, que a qualquer momento eu poderia voltar ao estado em que eu estava, então eu resolvi tratar
aquele buraco negro que eu tinha na minha vida. Então, gente, Jesus, ele fez isso o tempo todo. Ele fez com Jonas. O tendão de Aquiles do profeta Jonas era a violência que ele tinha sido testemunha dos assírios. E Deus teve que mostrar para ele que ele não podia colocar um rótulo. Nem todo assírio era os assírios com quem ele teve experiência. Então, Deus precisou lidar com Jonas para ele sair também da depressão. E a ansiedade é a mesma coisa, porque a depressão é excesso de passado. Você está preso a alguma coisa do passado. O estresse que hoje a gente usa burnout. Sim. Muitas pessoas, muitos pastores vivem burnout. Burnout. Então, tem um livro muito bom, Andando de Tanque Vazio, que é do Wayne. É muito bom esse livro para líderes. Então, o burnout é um excesso de presente. É você não se dar o direito de descansar, de cuidar de você. E já a ansiedade é um excesso de futuro. Então, a ansiedade é uma preocupação excessiva com coisas que ainda não aconteceram e pode ser que nunca aconteçam. É um medo, é uma insegurança, que foi o tema hoje da live. Então, nós precisamos... Jesus, ele confrontou a ansiedade o tempo todo dos discípulos. Peraí, por que vocês estão andando ansiosos? Olha só, olha o lírio. Como é que a gente lida com a ansiedade? A mesma coisa. Gerenciando pensamentos, protegendo as emoções. Assim, é muito longo falar sobre esse assunto, né? Então, eu prefiro que, se a pessoa tiver dúvida, você quiser perguntar alguma coisa, porque, assim, eu passaria a noite inteira falando de depressão e ansiedade, que são dois assuntos muito... e que a gente precisa aprender o funcionamento da nossa mente para não cairmos nessas armadilhas. São armadilhas da mente, né? Tem armadilhas de preocupação, armadilhas de coitadismo, aquelas pessoas que sempre se fazem de vítima, né? Então, tem muitas armadilhas. Falta de perdão é uma armadilha. Tem muitas armadilhas que te levam ao circuito fechado da memória, que vai te levar ou para ansiedade ou para depressão, não é? Então, se você quiser perguntar alguma coisa, ou se as pessoas quiserem perguntar, porque eu nem olhei o tempo, eu tô sem o meu... Perguntaram sobre o nome do livro, pastor, Andando com o Tanque Vazio, é isso? Eu posso até tirar a foto e pôr no meu story quando acabar, mas é do Wayne Cardoso, Andando de Tanque Vazio. Inclusive, quem me recomendou o livro, né? Porque eu estava conversando muito com ele, foi o Fred Arraes. Eu estava conversando muito, porque a gente tem trabalhado muito com pessoas com burnout. E muitos pastores, como eu disse, por que os pastores estão entrando em burnout? Muitas cobranças, porque antes da pandemia, nós tínhamos a seguinte situação. As pessoas não perguntavam assim, como está a tua igreja? Quantos membros você tem? Né? Então, era meio que uma pressão para você ter uma igreja grande, uma igreja com determinadas coisas que nem sempre você podia ter, um determinado padrão de precisa ter um painel de LED, precisa ter isso, precisa ter isso. Todas essas cobranças do membro em relação para com o pastor precisa ser igual à igreja tal. Tudo isso traz um peso muito grande. Fora que, se as pessoas estão muito doentes, elas chegam na igreja como? Muito doente. Então, como Jesus disse, né? Eu vim para os doentes. Então, a pessoa chega com uma autoestima muito baixa ou com uma ansiedade muito alta. E então, ela vai jogar toda a expectativa dela no pastor. E ela vai cobrar algo que ele, que é uma pessoa falha, não vai conseguir nunca suprir as expectativas dessas ovelhas, que por mais que você faça, tem um buraco negro no coração. Sim. Por mais que você faça, ela não vai se sentir suprida. Então, esse excesso de pressão tem vindo sobre os pastores e é um excesso de ativismo que faz com que ele não tenha tempo para ele mesmo, que não tenha tempo para a família. É uma bola, né? É uma bola de neve.
Então, aí a gente conversando sobre esse assunto, ele falou, você já leu o livro? Eu falei, não. Ele falou, lê. Realmente, é um livro muito, muito bom, falando sobre esse assunto, sobre o burnout. Não é só Burnout. pastor, muita gente. Hoje a Sim. OMS já afasta pessoas, assim como pessoas são afastadas do trabalho por depressão ou por crise de ansiedade, o burnout já se tornou conhecido como uma síndrome, já é causa de afastamento de trabalho e etc e Sim. tal. Assim, como a depressão é algo mais incapacitante do que a ansiedade, né, pastora? Depende. Depende? Depende. A crise de ansiedade, né, que ela vem casada com a síndrome do Do pânico e pânico. a pessoa fica completamente incapacitada, porque é, elas andam de mão dada, né? A ansiedade e a síndrome do pânico. Depende de que tipo de crise de ansiedade. Tem pessoas que têm crises de ansiedade que ela tem certeza que ela vai morrer. Sim. Então, se dá isso no meio do trabalho, ela tem certeza que ela está tendo um ataque do coração, porque os sintomas são iguais. E ela começa a suar, ela tem taquicardia, tem dores. Então, realmente, ela tem tornado muita pessoa incapacitada. Eu não estou falando da ansiedade, tem pessoas que são ansiosas por natureza. Sim. Então, isso é um tipo de ansiedade que a gente brinca com a ansiedade, a gente, eu sou ansioso. Eu tenho uma natureza ansiosa, né? Pelo meu temperamento. Então, eu abro o presente, eu rasgo. Eu não tenho paciência de abrir o lacinho, mas é uma ansiedade que a gente se diverte, né? Por exemplo, eu vou viajar, eu faço uma mala 2 semanas antes. Eu. É, então, mas isso a gente se diverte. A gente, É. tudo bem, mas eu lido bem com esse tipo de coisa. Esse tipo de ansiedade é normal e Sim. enquanto ela não fizer mal para você e nem para os outros, tá ótimo, né? Mas eu estou falando de crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela torna a pessoa incapacitada mesmo. E Ela não com consegue. algumas manias também, né? Vai criando alguns toques, algumas manias também, né? Pode desenvolver ou não, pode levar ao toque ou não, fica isolado. Tem pessoas que chega ao toque, outras não. Outras, a ansiedade pode andar até de mão dada com a depressão, pode A oscilar. bipolaridade, né? É, Bipolaridade também. a bipolaridade é uma coisa, né? Ela tem que ser medicada, precisa ser tratada, mas tem pessoas que, sem serem bipolar, elas podem oscilar da ansiedade para a depressão. Não Sim. picos tão fortes quanto dentro da bipolaridade, mas ela pode. E por isso nós precisamos. Tudo isso é autoconhecimento. Por exemplo, quando eu conheço como que o meu rim funciona, eu Tá tenho faltando 2 minutos. então, eu tenho consciência que eu tenho que beber água. Então, você tem que entender como funciona a tua mente e as tuas emoções. Tati, Sim. eu tenho, nesses 5 meses, tem live sobre todos esses assuntos, tanto no Sim. meu IGTV, quanto no meu canal, Naira Pedrini, no YouTube, quanto no canal da igreja, que é IAUC TV. Tá. Então, é só digitar ansiedade, depressão, vai vir um bolo de live para você. Né? Eu tenho falado muito sobre esses 5 meses, sobre todos esses problemas. Então, a live vai ficar salva aqui também no meu perfil, né? E assim, pastora, eu quero agradecer infinitamente. Quanto conteúdo, quanto aprendizado, que experiência de vida, que experiência com Deus, que profundidade. Glória a Deus pela sua vida. Viu? Amém. Um grande prazer estar aqui com você. E Imagina, foi um que bom prazer. estar ajudando tantas pessoas. Com certeza. Se uma hora a pastora me der uma honra, vamos repetir de novo, fazer uma outra live. Vai ser um prazer imenso para mim desfrutar desse tempo contigo, poder aprender, poder conhecer mulheres assim tão especiais quanto a pastora. Muito obrigada, viu? Nós Tá? vamos estar orando aqui, nós, como igreja, nós somos da Casa Apostólica Filhos do Reino, aqui em São Paulo. Nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua família, para que Deus possa te usar cada vez mais. Amém. E vamos repetir a dose, sim. Então, um Sim, grande muito beijo obrigada. e Deus abençoe você.
Um grande Muito beijo. obrigado, prazer, pastora. Tá acabando. Um beijo. Beijo. Linda, Tchau. Deus te abençoe. Obrigada. Também. Tchau. Tchau.